Hoje vamos fazer chupas de salame de Oreo. Vocês podem usar só para comer assim, só porque sim, ou então para fazerem numa festa, sobretudo se for uma festa de Halloween. Nós já fizemos aqui uma vez um salame mais tradicional com bolacha Maria. Vocês podem ver aqui, nós usamos esse salame para rechear uns ovos da Páscoa. Hoje vamos fazer um salame com umas proporções ligeiramente diferentes e em vez de bolacha Maria vamos juntar bolachas Oreo também partidas aos bocadinhos, que vai fazer com que o nosso salame fique mais escuro e também mais goloso. Estes são os ingredientes que nós vamos precisar. Para fazer o salame é muito simples porque basicamente é misturar todos os ingredientes. Então numa tigela vamos colocar todos os ingredientes: o açúcar, o chocolate em pó, a manteiga derretida, o ovo e as bolachas partidas em pedacinhos. Vamos misturar bem até ficar como uma massa uniforme. Ela fica assim um pouco mole, mas é mesmo assim. E depois vamos pegar um pouco de película aderente, esticar bem e colocar esta massa no meio da película aderente. Vamos enrolar como se fosse uma salsicha assim grande e vamos atar dos lados para dar mais ou menos este formato meio redondo. Mesmo que não fique um formato muito perfeito, não se preocupem que depois nós vamos consertar. E levamos ao congelador cerca de uns 15 a 20 minutos até começar a firmar bem. Passado então uns 15 minutos no congelador, o vosso salame já deve estar mais firme e então o que eu gosto de fazer é de o retirar da película aderente e colocar em papel de alumínio. Então vocês devem estar a pensar porque é que não coloquei logo diretamente em papel de alumínio. É porque quando nós moldamos o salame diretamente no papel de alumínio, ele não fica com um acabamento muito perfeito, tem a tendência a ficar muito enrugadinho por causa da textura do papel de alumínio. Quando nós o moldamos em película aderente, ele fica lisinho. Então primeiro moldo em película aderente, quando ele já então ganha esse formato lisinho, eu transfiro para o papel de alumínio porque é muito mais fácil depois seguir com o processo de espetar os palitinhos para fazer os chupas. É o que vamos fazer a seguir. Portanto, primeiro transferimos para a folha de alumínio, voltamos a aconchegar para manter o formato de rolo e depois vamos marcar com as costas de uma faca ali as nossas rodelas que vão ser os nossos futuros chupas. Para ser mais fácil de espetar os pauzinhos, eu dou um golpezinho do tamanho mais ou menos da dimensão do palitinho de gelado que vamos usar em cada uma destas rodelas e depois espeto o palitinho. Volto a levar ao congelador mais ou menos uns 10, 15 minutinhos de novo até estar firme, até poder cortar em rodelas e que elas não se desfaçam. Retiram aquele anelzinho de papel de alumínio que fica à volta e levam ao congelador mais uns 5 minutinhos só para firmar bem. Enquanto os nossos chupas despidos de salame estão no congelador, vamos aproveitar para derreter o chocolate juntamente com o óleo de coco. Eu já usei este método de chocolate com óleo de coco quando fizemos os húngaros, que vocês podem ver aqui, exatamente a mesma coisa. E vou-vos dizer o que disse naquela altura: se vocês não tiverem óleo de coco, simplesmente não usem. O que o óleo de coco vai fazer é que vai afinar a textura do chocolate e vai fazer com que seja muito mais fácil cobrir os nossos chupas e vai fazer também com que a capinha de chocolate fique mais fina. Mas se vocês não tiverem, o que vai acontecer é que o vosso chocolate à volta dos chupas vai ficar um pouquinho mais grosso, o que, volto a dizer, não é um problema se vocês gostarem de chocolate. Portanto, quando tivermos o nosso chocolate derretido, vamos então pegar nos nossos chupas que devem estar bem firmes e frios e vamos mergulhar neste chocolate e depois vamos dar assim umas batidinhas com o dedo no pauzinho que é para o excedente de chocolate escorrer e depois raspamos na bordinha da tigela para o resto do excedente de chocolate ficar lá e não ficar assim muito grosso, porque depois escorre e forma uma saia de chocolate à volta do chupa e colocamos numa superfície forrada com papel vegetal. Eu gosto de o espolvilhar com um pouquinho de pó de Oreo. O que é pó de Oreo? Simplesmente é bolacha Oreo sem o recheio e bem esmigalhadinho até ficar um pó e depois ponho por cima enquanto o chocolate ainda está úmido para agarrar. Estes chupas já estão prontos assim para qualquer ocasião. Agora, se vocês quiserem vesti-los para o Halloween, dou-vos duas sugestões. Podem pegar, por exemplo, nestas rodelas de alcaçuz que se vendem nas lojas de gomas e para fazer, por exemplo, umas aranhas, que são muito típicas do Halloween, nós vamos descascando aqui esta rodela e depois descascando aqui estas duas partes e vamos cortando estes pauzinhos e aplicando nos nossos chupas enquanto o chocolate ainda está molinho para agarrar. Se quiserem fazer uns gatos, que também são bem típicos do Halloween, uns gatos pretos, o que nós fazemos é que cortamos estas rodelas em 4, ficamos assim com mais ou menos 4 triângulos e depois colocamos nas cabecinhas dos nossos chupas para fazer duas orelhinhas de gato. Voltamos ao congelador, mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, só para o chocolate ficar firme e pronto, depois é só comer. E estes são os simples que vão estar deliciosos na mesma.
tão goloso, é assim mesmo daquelas coisas, começa-se a comer e depois tem que se acabar. E claro que vocês também podem usar esta ideia e não fazerem chupas e fazer um salame normal e cortar depois às fatias. De qualquer das maneiras, quer façam um salame normal, quer façam chupas, quer aproveitem esta ideia para decorarem os vossos chupas como aranhas ou como gatos. Espero que vocês se divirtam e que gostem desta receita e que voltem para a semana, quinta-feira às 10 da manhã, com um vídeo novo e eu de sempre. Não se esqueçam de subscrever o canal. Tchau!